Olá, tudo bem? Meu nome é Átila Almada, eu sou professor de língua portuguesa e você está na playlist Redação da Almada Consultoria. Hoje eu vou atender a um pedido muito especial do meu aluno Conrad, que perguntou para mim: Átila, e as citações na redação, como funcionam mesmo? Quando eu posso ou quando eu não devo fazê-las? Quando elas são úteis? São sempre úteis? Sempre vão me trazer pontos? Para responder ao Conrad e a você que vai prestar vestibular, vai prestar Enem, vai fazer concurso, eu gravei esse vídeo e vou explicar em detalhes como funciona, como é a lógica das citações em um texto dissertativo. Venha comigo. Primeira coisa que nós precisamos saber é que existem dois tipos de citação. Isso não vale só para o texto dissertativo não, tá, gente? Isso vale para uma pesquisa que você for fazer, de repente para o seu TCC, enfim. Qualquer texto pode operar com esses dois tipos de citação. A citação literal e a citação livre. O que é uma citação literal? A citação literal é uma transcrição, ou seja, é quando você pega o trecho de um autor, cita o autor e coloca o trecho exatamente como o autor escreveu. Obviamente que aí você precisa utilizar as aspas, certo? Por exemplo, se você for citar lá um trecho do Soneto de Fidelidade do Vinícius de Moraes, você identifica o Vinícius, abre aspas e transcreve. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto. Acabou a transcrição, você fecha aspas. No trecho transcrito, você segue, inclusive, sinais de pontuação do texto original. Certo? Citação literal, ela é bastante interessante quando você tem à mão, talvez na coletânea da sua redação, a fala ou o dado e você pode utilizá-lo sem medo de errar. Por que eu estou dizendo isso? Evite citação literal se você não tem certeza das palavras exatas que foram ditas pelo autor que você vai citar. Caso você use uma citação literal, use aspas e cometa um erro, troque uma palavra, mude alguma coisa, obviamente a sua situação cai em descrédito. Portanto, se você não tiver a exata noção, palavra a palavra, ponto a ponto, do que o autor disse, você pode utilizar o nosso segundo tipo de citação, que é a citação livre. A citação livre, ela não é uma transcrição, ela é uma paráfrase. Ou seja, é quando você traz a ideia de outra pessoa, mas traz com as suas palavras. Obviamente, você está desobrigado ao uso das aspas e precisa apenas identificar o autor da ideia. Portanto, se você não tem ponto a ponto que foi dito, use a livre. Ela não tem menos prestígio do que a literal. Não caia nessa esparrela. As duas têm o mesmo valor. O que muda aqui, no caso, é apenas a forma. Uma é uma transcrição literal, está entre aspas, outra você apresenta com as suas próprias palavras. Muito bem, entendidos os tipos de citação, vamos entender a utilidade da citação em um texto ou alguns pré-requisitos que você deve cumprir para utilizar esse recurso. A citação ela tem três princípios básicos: prestígio social da pessoa ou da entidade citada, adequação conceitual e, mais importante, utilidade. Como assim? Primeiro ponto, você está numa dissertação no Enem, na FUVEST, na Unicamp ou no vestibular que você presta aí na sua região. Você não pode citar uma ideia de alguém que não seja socialmente conhecido. Então, digamos que você esteja falando sobre preservação da Amazônia e você ouviu a sua avó, que ali cultiva um jardim há 40, 50 anos, falando de plantas. Cara, minha avó entende tudo de planta, ela é autoridade para mim, mas ela é para você, para sua família, ela não é uma autoridade social. Por mais que ela entenda de plantas, citar a sua avó que cultiva um jardim no texto não vai reverberar, não vai ter eco, não vai fazer sentido no todo. Imagine que alguém do governo passa, ouve a sua avó, copia exatamente o que ela falou, vai na televisão e diz. Bom, mas aí a pessoa é do governo, ela tem autoridade para isso. Entende a diferença? Eu tenho que ter uma pessoa que esteja numa posição social, seja uma posição pública, governo municipal, estadual, federal, dependendo aí da esfera que o seu texto abrace, seja um pesquisador, seja um poeta, seja um filósofo, mas alguém que seja conhecido. Então, se você não tiver uma pessoa conhecida ou uma instituição, de repente um centro de pesquisa, uma grande universidade, o IBGE para dados da população, não vale a pena citar, ok? Primeiro ponto.
Segundo ponto, adequação conceitual. Você precisa ter certeza de que o que a pessoa disse está par e passo, está alinhado com o que você quer trazer no seu texto. Não adianta você pegar uma citação de 200 anos atrás e tentar forçar no contexto de agora. Por exemplo, não adianta você pegar uma citação de democracia da Grécia e tentar me fazer acreditar que a democracia hoje é igual à democracia lá de Atenas. O princípio básico pode até ser o mesmo, mas os contextos são muito diferentes. Então, forçar, alinhar alguém a uma causa que sequer existia na época ou que não era defendida como é hoje, também leva a citação para um erro. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um poeta do século XVI falando sobre natureza, ou sei lá, do século XVII, XVIII, pegar um Arca de século XVIII falando sobre natureza e dizer que o cara era um ecologista. O conceito nem existia naquela época. Então, também não vai funcionar. Não existe adequação conceitual. Não existe essa similaridade de pensamento. E você não pode atribuir a alguém um pensamento que ele não teve, ou ela. Terceiro ponto, também muito importante, é a utilidade da citação. Ou seja, aquela citação vai acrescentar significado ao seu texto? Você vai poder usá-la para dali desdobrar um argumento, para dali apresentar uma tese ou até para dali fazer uma proposta? Se a resposta for sim, cite. Mas numa dissertação, a citação precisa ser útil. Se ela não servir para você embasar uma tese, não servir para você desdobrar, interpretar e fazer um argumento, e não servir para gerar uma proposta, ela não precisa estar no texto. Não é obrigatória. A citação é um recurso possível. Ela ajuda desde que ela atenda a esses 3 princípios que eu acabei de explicar para você. Se não, não cite, mas é Bauman, mas é Fernando Pessoa, mas é Machado de Assis. Eles não vão deixar de ser geniais como foram se você deixar de citá-los em seu texto. Aliás, se você citar Bauman e não tiver contexto para isso, o Bauman não te ajuda em nada, nem o Fernando Pessoa, nem o Machado de Assis. Eles só atrapalham, porque eles fazem com que o seu corretor ou com que o seu leitor veja o seguinte: bom, essa pessoa não tem repertório e está tentando recorrer a uma ideia de alguém famoso para mostrar uma certa erudição, mas para ostentar uma certa erudição que não tem nada a ver com o que está sendo discutido ali. Então, também não caia nessa cilada. Você acha na internet citações a esmo, mas citações sem contexto e sem alinhamento a tema. Então, não alinhe ao seu tema, não alinhe ao seu debate algo que não tem nada a ver com ele. Ok? Bom, pessoal, então respondendo à pergunta do começo do texto, as citações são importantes? Elas devem acontecer sempre? Sim, elas são importantes. Sim, elas funcionam e podem acrescentar sentido ao texto, mas elas só vão acontecer, elas só vão aparecer no seu texto se elas vierem de uma fonte prestigiada, se elas tiverem adequação conceitual, similaridade com o que você defende, e se elas forem úteis. Se não atender a estes 3 princípios simultaneamente, um e outro, e não um ou outro, não é alternância, é soma. Se não atender aos 3 pontos, não utilize esse recurso, utilize outros tipos de argumentos, há vários e todos bastante úteis à dissertação. Para o Conrad e para você que está me assistindo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse conteúdo e quer seguir recebendo as nossas informações, inscreva-se no canal, ative o sininho que está aqui embaixo. Siga também a Almada Consultoria no Instagram, tem outros tipos de dicas, tem fotos, tem vídeos mais curtinhos. E mande sugestões de pauta para o nosso e-mail, almada.consultoria@gmail.com. Atenção que o Instagram não tem o ponto, é só Almada Consultoria e o e-mail é almada.consultoria. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!